Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Mais uma vez nós estamos aqui, reunidos em nome dele, para estudarmos os seus ensinamentos. Contamos com a contribuição do Espírito Joana de Ângeles, que nos traz as mensagens que aqui são estudadas. Essas mensagens que estão no livro Espírito e Vida, uma obra psicografada por Divaldo Pereira Franco. É uma obra com 60 lições e hoje nós estamos na lição de número 34. Joana de Ângeles traz para a gente na lição de hoje, de uma forma muito assertiva, como é característica desse espírito, as reflexões que nós necessitamos fazer acerca das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. É certo que todos nós, meus irmãos, num planeta de provas e expiações, travamos lutas íntimas nesse processo de redescobrimento da nossa personalidade. Trazemos marcados na nossa estrutura psíquica e emocional um acervo de experiências, a maioria delas mal elaboradas por nós próprios, a maioria marcada pelo desencanto, pelos atos impensados, pelas ações abruptas, no campo da violência física, verbal, emocional. E essas atitudes tomadas por nós próprios em outras existências chegam até nós na vida presente de uma forma muito peculiar, porque ressurge no âmago do nosso íntimo como flashes importantes de uma reflexão, de uma análise que precisa ser feita. Então, nenhum de nós há de enfrentar todas as dificuldades que esse processo de transformação se faz necessário, mas a cada existência, como de uma forma muito cuidadosa pela providência divina, nós somos tocados em algum ponto da nossa intimidade espiritual para que a gente possa avançar. A espiritualidade amiga, num processo de consolação e de amparo, de amor verdadeiro, nos acompanha durante toda essa trajetória. Espíritos são designados para nos orientar, para nos amparar, para nos acolher nas horas difíceis. E a gente vem, então, num processo reencarnatório, a cada nova existência, com aquela cota de enfrentamento marcado para aquele período que nós vamos estar presentes no corpo físico. Estar reencarnado é uma oportunidade imprescindível para a nossa vida. Ao mesmo tempo que essa oportunidade precisa ser vista por todos nós que aqui estamos como um ato de amor da lei de Deus. E com o sentimento de gratidão, devemos reconhecer que o momento de mudança, que a oportunidade de vitória está agora em nossas mãos. Ainda muitas questões hão de ser tratadas, muitas situações hão de ser pensadas e vividas por nós, por conta desse conjunto, esse legado de experiências e de ações distantes
das coisas espirituais, distante de Deus, fruto das nossas escolhas. Mas a gente precisa compreender que Deus não dá fardo pesado para a gente carregar. E se a vida se apresenta para nós com a cota de dor e de dificuldades, é porque nós temos força para enfrentá-las. E a gente nunca está sozinho, porque Deus é por nós a todo instante, quando nos envia bons espíritos para nos assistir. Então é confiar nisso, fazer as reflexões que a gente precisa fazer. E o que Joana de Ângeles propõe em cada página dessa que ela nos traz é reflexão, é análise, é para que a gente possa ter uma tomada de decisão melhor na nossa vida. Ao mesmo tempo, para a gente sofrer menos, para a gente conseguir respirar com confiança, encontrar o ar que a gente precisa, né? Poder amanhecer o dia e entendendo que a vida nos convida para boas coisas. E a gente precisa sorrir até para as dificuldades que surgem. Então hoje, o título de hoje é Descuidos. E o que Joana vai trazer para nós, em síntese nessa mensagem, é que as dores, as dúvidas, as lutas que nós travamos, elas têm o seu móvel, a sua ação no nosso comportamento descuidado. Esses descuidos nossos conosco mesmo, com a nossa saúde física, com a nossa saúde psíquica, com a nossa saúde emocional, espiritual. Então ela vem fazer esse convite para mais uma reflexão nesse sentido. Ela começa trazendo em destaque o item 7 do capítulo 25 do Evangelho. E ela diz assim: frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que por intermédio da consciência o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que eles sirvam de lição para o futuro. Veja que é muito comum a gente ouvir na doutrina espírita esta palavra lição. Quando os espíritos colocam, né, a fim de que lhes sirvam de lição, a fim que lhes sirvam de aprendizado, porque a gente precisa buscar este aprendizado, essa energia que a vida nos propõe acerca da vivência cristã, pautada no amor, e que as experiências nos servem como exemplos. Porque com o livre-arbítrio nós temos essa capacidade de escolha. Escolhemos, agimos, mas iremos colher na medida exata do que fizermos, porque a vida vai responder para nós nesse sentido. Então, a reflexão que a gente primeiro precisa ter é que todas essas coisas que envolvem a nossa vida servem para nós como lição, como aprendizado. Nós podemos ignorá-la, podemos passar batido por essas experiências todas e ainda assim vai estar no campo do livre-arbítrio e aí reflexão é capaz de fazer com que a gente cometa às vezes os mesmos erros. Porém, a advertência amorosa é de que entendamos nessas questões as lições que a gente precisa aprender para num futuro, como
como o próprio texto diz, não errar mais. Olha que lindo isso, não é? É dar pra gente a oportunidade de merecer coisas melhores, de crescer, de aprender. Então, nós não estamos fadados ao fracasso. A gente nasce, renasce para melhorar. A gente não renasce para sofrer, a gente renasce para melhorar. Se para avançar nesse progresso a dor é nossa companheira, ela não tem que ser vista como algo que aniquila ou que degrada. Tem que ser vista como algo que impulsiona para frente, porque é lição. Lindo isso, não é? Muito lindo isso. Joana diz para nós aqui, ela vem fazendo alguns comentários, citando algumas situações. Então, ela diz assim, ó, que mesmo antes de uma doença, de uma ulceração interna, desse início ao processo enfermiço de desgaste orgânico, a ira foi, então, a que norteou as tuas horas. A irritabilidade exagerada perturbou o equilíbrio da máquina. Então, ela está dizendo aqui, quando o corpo, às vezes, demonstra uma doença, uma patologia qualquer, que a gente não deixe de entender que as doenças têm sua causa na alma. Então, ela cita como exemplo aqui a pessoa que tramita emocionalmente na irritabilidade, na desconfiança, no descontentamento, que essas energias, porque à medida que a gente vai vivendo dentro desse campo mental, a gente vai respirando este ar, a gente vai percebendo esse hálito à nossa volta, né? Nessa intimidade nossa com o que a gente produz no campo mental. Então, é como se a gente tivesse se reabastecendo dessas coisas. Se a gente, por exemplo, se joga no mar, numa piscina, num rio, não tem como não sair de lá molhado. Então, é nesse sentido que ela está falando. Se a gente respira nessas energias, não tem como a gente não sair dali afetado. E desde o ponto em que a doença se manifesta, até no início, quando começou com os pequenos sinais, tem ali um campo nosso de ações que corroboraram para que essa doença se instalasse. Ela coloca, até que a obsessão se transformasse numa distonia psíquica de gravidade compreensível, a intolerância caracterizou os atos da tua vida, dificultando o auxílio espiritual e equilibrante dos benfeitores. Olha o que ela traz como a gente para nesse segundo momento agora. A gente às vezes vê, geralmente, os processos obsessivos. E a gente sempre, é muito comum, dentro de um processo de obsessão, a gente desenvolver um sentimento de pena, né? de lamento, porque a pessoa está sofrendo um processo obsessivo. Entretanto, ela está colocando aqui que até que isso se instale de uma forma efetiva, vindo de terceiros para nós, houve da nossa parte ali uma ação direcionada que nos distanciou do equilíbrio. Pensando isso nos campos de terceiros, vamos entender agora os processos obsessivos no campo psíquico da gente com coisas, objetos, com pessoas. Nós ficamos, às vezes, obcecados por alguma coisa, numa desordem, num descompasso emocional ante aquilo que a gente deseja, que a gente quer,
a gente se sente escravo desse sentimento, a gente se toca de tamanha força que a gente não consegue perceber a assistência dos benfeitores espirituais na nossa vida, nos ajudando, nos tentando tirar o nosso campo do pensamento daquilo que hoje é o móvel da nossa dor e sofrimento. Ela continua, olha, mesmo quando a velhice prematura se apossou da tua organização celular, já permitias que os impulsos inferiores que te vergastavam interiormente em choques emocionais que dilaceravam o aparelho nervoso em constantes desatinos, conseguissem o desarranjo das peças orgânicas, então se tornou um difícil reparo. Olha como é que ela vem colocando pra gente assim, olha, mas pensa bem, até tudo isso que você vive se tornar essa coisa grandiosa, difícil, seja no campo da saúde física, psíquica, emocional, social, humana, antes disso acontecer, houve um consentimento nosso nas nossas ações, nos nossos desejos, nas nossas buscas, que foram culminando para esse estado de desordem. Então, Joana vem colocar para nós o que está no Evangelho, no capítulo que fala das causas anteriores e causas atuais das aflições. Então, ela vem falando aqui, meus irmãos, o que a gente poderia entender das causas atuais das aflições. É claro que a gente pode alinhar todas essas coisas aqui, ó, desde muitas existências e ao longo de muitas existências, esse quadro psíquico vir se desencadeando a ponto de numa encarnação ainda na tenridade a gente demonstrar já uma desordem psíquica muito grande. Mas são coisas que a gente às vezes vai pautando na própria vida, na vida presente. A gente parece que não consegue viver se não tiver ali naquele estado de desequilíbrio. Olha como que isso é sério. Ela diz assim, ó, diante da aflição que a soma devastadora, acreditaste que a paz de espírito é o oásis do repouso, ao revés de campo de trabalho, e malbarataste a dádiva do repouso, enfrentando sem forças os dias de luta. Olha que advertências interessantes de Joana de Ângeles nesse sentido. Aí ela continua, ao maldizeres as horas de trabalho com os filhinhos, pensa nas mães crucificadas na luta de sofrimentos inanarráveis, de filhos paralíticos ou dementes, esperançadas e confiantes em Deus. Antes de desatrelares o corcel da vindita, recorda os heróis do silêncio nobre, os mártires da verdade, os anjos do sacrifício, os santos da paciência, todos incompreendidos e sofredores, construindo as bases da tua e da felicidade de todos. No ato da crítica mordaz e impiedosa contra alguém, considera as próprias forças em luta contra as tuas fragilidades e examina os insucessos ante as tentações, concedendo aos outros as mesmas escusas em que te resguardas. Olha como que ela vem traçando para a gente, meus irmãos, uma reflexão de que, ao mesmo tempo que a mensagem vem marcada de consolação e de carinho, ela vem dizendo para nós assim, mas meu irmão querido, é como se ela estivesse falando assim, meu irmão querido,
Examina teus pensamentos, examina tuas ações, examina teus desejos, aonde você coloca o seu coração, aonde você coloca a sua intenção, aquilo que te motiva durante o dia. Ela vem colocando isso para nós. Porque, queridos irmãos que estão agora nos ouvindo, a gente não pode desconsiderar que a vida de cada um de nós está marcada pelas nossas escolhas. Não adianta a gente querer colocar o ônus de toda essa dor na sorte ou na falta dela. A gente precisa entender que a vida como um todo, ela tem um sentido para nós, um sentido de mudança, de crescimento, de vitória sobre nós próprios. A desatenção, e como ela chamou aqui a palavra descuido, esse descuido nosso conosco mesmo, é que tem feito com que nós soframos tanto ao longo das diversas existências. Quantas vidas nós já tivemos, meus queridos irmãos? Em quantas delas a gente experimenta o mesmo comportamento, os mesmos desatinos? Quantos são repetidamente exercidos por nós? Veja bem, para a gente poder entender isso, a gente às vezes conhece determinadas pessoas, e é claro que as pessoas marcam a nossa vida de uma forma positiva ou não. Mas a gente conhece as pessoas, pelo menos aquilo que elas se apresentam para nós. E às vezes, dentro daquilo que elas se apresentam para nós, a gente fica por anos sem às vezes encontrar essa pessoa. E quando a gente encontra, ou seja, quando a gente reencontra, e a gente passa de novo a conviver com essa pessoa, quantas vezes a gente percebe assim que não houve mudança de comportamento, que aqueles hábitos ruins ainda continuam, que aquelas palavras mal colocadas ainda perduram, que aquele jeito estranho de se comportar ainda permanece. Porque as pessoas, e isso é da nossa trajetória, a gente ainda tem muita dificuldade de mudar. E do mesmo jeito que a gente consegue avaliar isso em relação ao outro, em relação a gente também. Porque a gente tem que se perguntar, né? O que em mim não é bom, que eu já reconheci que não é bom e eu já consegui mudar? A gente tem que tentar isso, sabe, meus irmãos? Porque a vida, ela não tem sentido se nós não buscarmos nos tornar pessoas melhores. Ela não vai ter sentido para nós. Então, a gente precisa buscar isso com vontade, com confiança, sermos melhores na nossa vida, sermos filhos melhores, esposas melhores, companheiros melhores, profissionais melhores, cristãos melhores. A gente precisa. A espiritualidade, ela não vai exigir da gente muito além do que o que a gente pode dar. Mas a gente nem tem feito isso. A verdade é essa, não é? Os interesses próprios são tão grandes. A gente se prende tanto a coisas que não fazem muito sentido e a gente se distancia do que é verdadeiro. Por isso que ela vem fazer esse convite, né? É como se a palavra amorosa de Joana viesse reviver nos nossos corações a mensagem de Jesus, que nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai senão por ele. Então ela de novo reacende isso, né?
Tenhamos Jesus como nossa meta, porque Jesus é o exemplo para nós do verdadeiro amor. E a todos que seguiram Jesus, a transformação se deu. Então, é nesse sentido que ela coloca. Ela continua aqui assim, olha. Desejando tranquilidade, trabalha com humildade no bem, arrimado ao espírito de serviço desinteressado, anônimo e fiel, conservando as esperanças até a hora da frutescência que te enriquecerá a gleba do coração com as messes de luz. Então, ela coloca para nós, mas se você deseja algo diferente, ou seja, se a vida te parece tão pesada, se as tuas dores são tão grandes, se os teus problemas parecem não ter fim, começa a agir de modo diferente, a pensar de um modo diferente, a conduzir a sua vida de uma forma diferente, porque se nós não mudarmos a forma de fazer as coisas, as respostas que nós teremos da vida serão as mesmas. Então a gente precisa mudar isso, é nesse sentido que ela está colocando para nós aqui, que todo resultado positivo nascerá de uma forma positiva de agir, de uma forma correta de agir no bem. Ela continua, armazena equilíbrio íntimo no curso incessante das horas de atividade antes da desdita. Oração e vigilância como curso preparatório na academia de aprendizagem reparadora antes do compromisso negativo. Olha que lindo isso. Oração e vigilância como curso preparatório. Muito lindo isso. E a gente não exerce isso sobre nós. E já se perguntaram por que a gente não faz isso? Porque existe uma distância, meus irmãos, um hiato entre o que a gente sabe que deve fazer e o que a gente faz. Porque a gente sabe que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? A resposta que os Espíritos dão a Kardec. Então, esse senso moral de saber o que é certo, o que é errado, a gente tem. Fazer isso ser tão robusto a ponto de conter as nossas más inclinações exige da gente o alimento favorável para que essas sementes do bem latentes possam brotar. Então existe um cuidado a ser tido e exercido conosco para que as sementes do bem possam frutificar? Existe. O primeiro delas é que nós nos amemos, que nós nos respeitemos, que nós busquemos de alguma forma o lado melhor nosso, que a gente se entregue com coragem, confiando em Deus, naquilo que a gente tem que enfrentar e que é nosso e que a gente não vai poder botar na porta do vizinho, que a gente busque o equilíbrio pela oração, que a gente reserve nas nossas 24 horas do dia o horário do trabalho, o horário do repouso, mas o horário também em que a gente vai fazer alguma coisa que nos traga alegria. Que sejam pequenas coisas da nossa vida, mas que nos traga alegria. Que seja uma caminhada, ouvir uma música, ler um livro, conversar com crianças, rever um amigo. Essas coisas que nos fazem bem. Fazer um crochê, um tricô, uma pintura.
escrever um livro. Olha quanta coisa legal, tocar um instrumento, cantar, dançar. A gente precisa ter, ao longo da nossa vida, esse momento. Então, a gente tem uma semana lá, 7 dias, né? Hoje é um dia muito puxado, eu trabalho muito, hoje eu vou trabalhar, vou descansar. Mas reserva durante a semana esse tempo, porque essas coisas nos acalmam, né? Caminhar perto da natureza, sentir o cheiro da grama molhada, abraçar árvores, ver passarinhos, né? Olha quanta coisa legal para quem pode ir à praia, botar o pé no mar, na água salgada. Olha que delícia! Quanta coisa boa que faz bem para nossa vida, né? Ouvir uma palestra, ouvir uma música, essas coisas fazem parte também. Então, um primeiro ponto nessa nossa trajetória é a gente se amar e cuidar da gente, cuidar de nós próprios. Porque quando a gente retornar para o plano espiritual, é nós conosco mesmo e Deus. Entende isso? Então, não é fácil, né? Não é uma situação fácil. Joana continua. Exercícios de paciência e meditação acurada nos objetivos da vida antes do sofrimento que virá, inevitável. Ação salutar e descortinho de deveres positivos antes da desencarnação enquanto é dia. Por quê? Porque depois o quadro é diferente. Tardia a hora do arrependimento, inadequada a contribuição do dito, se eu soubesse, né? Então, a gente ouve essas coisas todas. É preciso agir, pensar com serenidade sobre isso tudo. A reflexão nasce da gente. Quando o próprio Evangelho nos diz, né? Batei, a porta abrir-se-vos-á, buscai e achareis. É isso. É nesse sentido, se a gente realmente, verdadeiramente buscar esse equilíbrio, a espiritualidade sorrirá para nós, nos dando as condições de entendermos essa situação toda. Ela continua, todos sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. Educação, pois, antes. Disciplina antes. Antes, instrução. Antes, amor. Caridade e cuidados antes de errar. Antes da queda. Mesmo Jesus, o incomparável sábio, antes do Gólgota, arregimentou amigos, disseminou misericórdia em forma de amor, saúde e alegria. Renovou as concepções espirituais da vida nas mentes daqueles que o seguiam. Distendeu a verdade a todas as gentes, porque a hora do testemunho levaria consigo o que fez, em nome do Pai, como realmente aconteceu, e não o que desejou fazer no messianato de luz para o qual veio. Então, olha que lindo como ela encerra isso aqui, trazendo, evocando a ação de Jesus, que antes do desencarne, da crucificação, o que Jesus fez? Compartilhou o amor, distribuiu bondade, generosidade, orientou, esclareceu, esteve entre amigos, não é? Buscou a oração, o recolhimento nas conversas com Deus em particular. Então ela está dizendo isso. E olha que nós estamos falando de Jesus, que já tinha toda uma energia psíquica e emocional instituída. Agora você imagina nós, meus irmãos, se a gente não precisa disso. É preciso fazer uma leitura edificante todos os dias. É preciso buscar reflexão da mensagem que nos orienta, que nos esclarece. A gente não tem noção do bem que isso nos faz, do benefício que é isso. Porque acho que se a gente tivesse, a gente não abriria mão de fazer.
como tomar banho, é como se alimentar, é como dormir, seria uma necessidade. Que a mensagem da noite, meus irmãos, seja para nós mais um alerta carinhoso que desperta nos nossos corações o desejo de recomeçar o dia de amanhã de forma diferente. Muita luz para todos vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês consigam realizar tudo o que desejam no bem, que sejam fortes, corajosos, e que Deus abençoe a todos aqueles que nesse momento passam por dores, por sofrimentos, por lutas, que o Mestre amado possa amparar, acolher a todos naquilo que eles necessitam. Muita paz, fiquem com Deus, até semana que vem.